Aleluia. Movendo as circunstâncias pela fé, parte 2. Quem estava aqui no domingo passado? Se você não ouviu a parte 1, você precisa ouvir. Está lá no canal do Verbo da Vida Pirituba, da nossa igreja, o canal, ou no meu canal, Edson Conceição Oficial. Então tem a mensagem nos dois canais e você precisa pegar a parte 1 para seguir com a gente. E hoje nós vamos para a parte 2, e aí eu quero ministrar essa palavra bem tranquilamente para que você receba, vá comendo mesmo e entendendo. Deixa eu dizer algo para você. Em Marcos, capítulo 4, versículo 13, olha o que Deus diz em Marcos 4, 13. 13, 14 e 15 nós vamos ler. Marcos 4, 13. Está escrito assim: então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? Vocês não entendem essa parábola? Como vocês vão entender as outras todas? O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. Aqui ele diz que o semeador semeia a palavra. Em Lucas 8:11 diz que a palavra de Deus é a semente. A palavra de Deus é a semente. E aqui ele diz no 14 que o semeador semeia a palavra. Agora eu quero que você observe o 15. Eu queria mostrar o 15 para você. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Esses são os da beira do caminho. Aqui Jesus está contando uma parábola, a parábola do semeador, é uma parábola muito famosa, e de fato que ele chama que é a mais importante de todas, que se você conseguir entender essa, você vai entender todas as outras parábolas. Ele diz isso, Jesus, onde nós lemos. Então, se você entende esta parábola, você vai entender as outras. O semeador semeia a palavra. Só que ele diz aqui, onde nós lemos no 15, que quando a palavra é semeada, aqueles que estão à beira do caminho, para aqueles que estão à beira do caminho, logo vem Satanás para roubar a distraído. Você fica distraído, Satanás vem e pega a palavra, pronto, esse aqui já não vai produzir mais. Porque é a palavra que produz. E se a palavra é semeada e ela alcança o seu coração, ela produz. Agora, o diabo está interessado em roubar a palavra, roubar a semente semeada, porque ele não quer que a sua vida produza. Vocês entenderam? Eu ouvi Scott Webb. Scott Webb é um pregador norte-americano do Alabama, que estudou no Rema, em Tulsa, nos Estados Unidos, e ele estudou na época do Bud Wright, que é o fundador do Verbo da Vida. O Scott Webb disse o seguinte, ele perguntou ao Senhor certa vez: por que duas pessoas escutam a mesma palavra pelo mesmo tempo, e um vai e faz coisas grandes para o Senhor, e outro fica no mesmo lugar? Por que duas pessoas escutam a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma coisa, duas pessoas escutam a mesma coisa, uma vai e faz proezas para Deus, ao passo que outra fica ali parada? Por quê? Porque é o que você faz com aquilo que você ouve que determina o que acontecerá na sua vida. Então, eu estou fazendo essa introdução, de fato que eu estou na introdução, porque eu quero que você preste atenção na mensagem. Só que o diabo, a parábola do semeador, não vou falar dela hoje tudo, eu só quis pincelar. Mas a parábola do semeador, ela fala sobre pessoas que ainda, presta atenção na mensagem, presta atenção, só que a mensagem é recebida entre espinhos. E ela fala sobre pessoas que os cuidados, as preocupações da vida, as fascinações da riqueza, concorre com a palavra, a disputa com as coisas do mundo, da vida, vem concorrendo com a palavra, as perseguições, as aflições. Veja, irmãos,
Quando você ouve a palavra de Deus, muitas pessoas têm a ideia de que elas ouvem a palavra de Deus e elas estão ali praticando a palavra de Deus e não vai ter problema nenhum. O diabo está muito interessado em lançar um problema no seu caminho, porque ele sabe que muitas pessoas desistem fácil. Desistem. Eu ouvi a palavra tão boa ontem, gritei na igreja, corri, saltei, até fiz aquilo que o Tiago Mota faz, dirigi meu carro para ver se ele chega, mas agora eu estou aqui na segunda-feira e os problemas estão me cercando. É óbvio, você acabou de ouvir a palavra de Deus e o diabo quer roubar ela de você. Agora você acha que ele vai propor uma vida fácil para você e aí ele vê as coisas acontecendo na sua vida? Não! Eu estou dizendo isso para dizer para você que ter problemas não significa que você perdeu a rota. Pode significar que você está de fato na rota. Pode significar que de fato Deus está com você e você está com Deus, só que o diabo não está feliz. Então ele vem para roubar a mensagem, a palavra semeada em sua vida. E eu estou alertando você hoje, porque você vai ouvir uma palavra que vai sacudir você por dentro aqui. Só que você pode chegar na segunda, terça, quarta-feira e vem todas aquelas pressões e você diz: eu pensei que aquela palavra funcionava. Lógico que funciona, irmão. É por isso que o diabo está interessado na palavra. É por isso. Ele está interessado na palavra para ela não produzir frutos. Vocês compreendem o que eu estou pregando? Então nós vamos falar dessas coisas aqui, mas olha, agarra. Eu digo para você uma coisa, eu estou agarrado com essa palavra há muitos anos e eu não solto. Eu já passei por muitas coisas na minha vida. Faltas, pressões, dificuldades. Mas eu estava determinado, eu não solto. Se a palavra não me solta, eu não solto a palavra. Se ela não vai me largar, eu não vou largar. Não importa o que o diabo vai lançar no meu caminho. Não importa. Mas é porque não é com você, pastor. Cada um de nós temos as nossas próprias dificuldades que nós passamos. Jesus falou: no mundo vocês vão passar por aflições, mas olha, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem não está falando isso para se gabar? Ele está dizendo assim: eu estou em você e eu vou vencer com você. Em você. Por você. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá ler em Lucas capítulo 8, a partir do 22. Já começamos. Lucas 8, 22. Temos uma história aqui. E eu quero falar algumas coisas dessa história com você. Aleluia. Amém? Posso ler? Aconteceu que naqueles dias entrou em um barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lado. E partiu. Jesus disse: passemos para outra margem do lado. Vamos para o outro lado. Ok? Jesus disse: vamos para o outro lado. Próximo. Enquanto navegava, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossegar. Palavra sossegar. Alguém já ouviu isso antes? Filipe pegaram pelo texto também. Sossegar. É que esse dia falou uma palavra que eu não conheço isso. Deve ser da palavra do Chico. Colocou ela no Chico. Sossegar. Deixa eu ler de novo, para você entender que agora eu vou entender. Enquanto navegava, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles com perigo de sossegar. Naufragar?
Girar. Podia ser mais fácil. E nós estamos lendo a Almeida Revista e atualizada. Meu Deus, se fosse atualizada, já pensou? Chegando-se a ele, despertaram dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Próximo. Então disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e obedece? Agora, vamos pensar na história. E eu considero esse versículo 5 esquisito, no mínimo esquisito. Porque Jesus, ele diz: mas onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Jesus, o senhor não vai entender. Tempestade, o barco está balançando, nós vamos afundar. O senhor está dizendo sobre fé. O que isso tem a ver, Jesus? Fé. O que tem a ver? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Quem é? Meu Deus, quem é esse homem? Jesus está falando de algo normal, natural para eles, tipo: ei, vocês não têm fé? Tipo, seria normal vocês fazerem isso. O que Jesus está dizendo? Seria muito normal vocês fazerem isso aqui. E eles estão do lado de lá pensando: não é possível, cara. Quem é esse homem? Então eles estão falando de linguagens diferentes. Um está falando de linguagem natural, o outro de linguagem espiritual. Um está falando sobre coisas naturais e outro sobre coisas espirituais. Agora, eu estou tentando entender algo. Eles deveriam saber que eles poderiam fazer. Vocês entenderam isso? Eles deveriam saber que eles poderiam fazer aquilo. Sim ou não? É a pergunta que nós estamos fazendo. Eles deveriam saber que podiam fazer. Pelo jeito, eles deveriam saber que podiam fazer. Agora, vamos voltar só um pouquinho coisa na história. Jesus está no barco. E você tem que lembrar que Jesus é o homem que vai morrer por eles, dando a vida por eles, certo? Esse é o homem. Vai morrer por eles, vai dar a vida por eles. Agora, eles perguntaram para Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? O cara, Jesus vai dar a vida por eles. E eles estão perguntando para Jesus se ele não se importa que eles vão naufragar. Vocês estão entendendo? Eles estão diante de Jesus que vai morrer por eles. E eles perguntam: o Senhor não se importa com a gente? Agora, é óbvio que Jesus se importa. É óbvio. O que eu quero mostrar para vocês é o que eu falei na introdução hoje. Não é um fato de você estar debaixo de uma tempestade na vida que significa que Deus não se importa com você. Ele está no barco assim mesmo. Então, irmãos, está no meio da tempestade, está passando por dificuldade, tribulação, não é prova de que Deus não está com você e de que Jesus não está no barco. Vocês entenderam? Alguém pegou aí, alguém entendeu. Está passando por essa fase, não representa, não significa necessariamente que Deus não está com você no barco. Acontece que tem algumas coisas que nós precisamos entender sobre tempestades, e está nessa história. Nós precisamos entender algumas coisas sobre quando alguns problemas vêm contra nós.
o que fazer? Como agir? Se Jesus disse, vocês não têm fé, ele esperava uma ação deles, porque fé requer uma ação. Vocês ouviram isso? Ele esperava uma ação, fé requer ação. Porque eu preciso mostrar a minha fé pelas minhas ações. Amém? Agora vamos lá no início, de onde eu estava na outra mensagem, e eu quero amarrar as mensagens agora, a mensagem 1 com a 2. Em Marcos capítulo 11, versículo 12 agora. Marcos 11, 12. Vocês vão lembrar dessa história, e eu acredito que vocês conhecem essa história, a maioria de vocês, né, conhece essa história. Mas, como eu pedi na semana passada, eu quero fazer de novo, para que vocês olhem para essa história como se não soubesse dela, ok? Como se ela fosse nova. E diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Próximo. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus foi procurar frutos na figueira. Diga, Jesus foi procurar frutos. Ele estava procurando frutos. E ele não encontrou. Ele não encontrou. E quando ele não encontrou, ele disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Versículo 20 agora, versículo 20. Essa parte que eu fiz você repetir, nós vamos precisar dela daqui a pouco. Você vai precisar lembrar dela. Jesus foi procurar frutos na figueira. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Próximo. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Ou em outras palavras, copiem o seu pai fazendo do mesmo jeito que ele faz. Que é o jeito que Jesus fez. Porque em verdade, põe de volta, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele, ou como diz outra versão, tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Nós vemos que Jesus, ele declarou algo, ele falou algo, mas sabe, Jesus, ele acreditava naquilo que ele falava. Olha só, na primeira história que eu contei para vocês, no barco, antes de chegar no barco, ele disse assim, passemos para o outro lado. Jesus acreditava no que ele falava, e o que ele falava tinha que acontecer. Se ele disse, vamos passar para o outro lado, não importa o que vier na frente, quanta tempestade, quanta bagunça, não importa, nós vamos chegar do outro lado. Foi o que Jesus disse, passemos para o outro lado. Igual nós aqui nessa igreja, nós estamos passando para o outro nível. Nós estamos passando para um outro nível. Um outro nível. Olha, irmãos, você não passa para o outro nível necessariamente quando você começa a experimentar fisicamente, materialmente. Você passa para um outro nível quando você experimenta aqui. E eu já experimentei aqui. E você está comigo nessa, amém?
Passemos para o outro lado agora. Algumas pessoas pegaram aí. Passemos para o outro lado. Quando você passa para o outro lado, as tempestades que estavam no seu caminho, elas ficam para trás, irmãos. Deixou para trás. Aleluia. Aleluia. Agora, o que Jesus foi encontrar, foi procurar na figueira mesmo? Frutos. Frutos. Deixa eu dizer isso para você. A proposta de Deus para o homem em Gênesis, em 3 lugares pelo menos, era: sede fecundo, multiplicai-vos. Vamos ler rapidamente? Em Gênesis 1:22, Gênesis 1:22 diz: e Deus os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. No 28, 1:28, diz: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Aqui ele está dizendo agora para Adão e Eva, para Adão especificamente. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Domine, sujeite, sede fecundo, em outras palavras, sede frutífero, dê frutos. Dê frutos. Em Gênesis 9:7, depois que houve aquele dilúvio, morreu todas as pessoas, exceto a família de Noé. E quando Deus estava abençoando Noé, ele disse isso para ele nesse versículo que eles estão colocando aí, o 9:7. Diz assim: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Eu estou querendo mostrar um ponto aqui para você, por isso que eu estou lendo esses versículos que Deus me deu hoje. Jesus foi procurar frutos e não encontrou. Jesus foi procurar frutos e não encontrou. Irmãos, se existe uma área na sua vida que não está dando fruto, fale com ela. Por quê? Por quê? Porque ele deu domínio para você, aonde eu li em Gênesis. Dominai a terra, sujeitai-a, seja fecundo. A sua vida tem que ser frutífera, a sua vida tem que ser fecunda. Se algo está impedindo você de frutificar, de dar frutos, fale com essa área da sua vida. Fale com essa área da sua vida e diga: não, eu não quero assim. Jesus olhou para a figueira, ela não deu fruto para ele, ele disse: olha, nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Por que ele fez isso? Porque ele estava dominando na terra como tem que ser. Você tem que dominar pelo menos ao seu redor na sua vida. Tem que dominar quando não estiver produzindo, sabe? Pega emprego de você, você diz aqui não, alto lá: Satanás, eu quero de volta aquilo que é meu. Você não vai tirar o que é meu. Quando alguma área da sua vida não estiver produzindo, fale com essa área da sua vida. Por quê, pastor? Porque Jesus falou: se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ele estava naquela situação e estava mostrando algo para eles. Se não está produzindo, mande produzir. E como eu falei a semana passada, o monte
Literalmente ele estava olhando para um monte, literalmente ele estava apontando um monte, mostrando para os discípulos, mas muitas coisas na Bíblia têm significados duplos, e Jesus estava dizendo duplamente: se tem monte no seu caminho, mande ele sair do seu caminho. O título da mensagem é Movendo as Circunstâncias pela Fé. Agora, veja, como mover a circunstância pela fé, irmãos? Como eu movo? Se tem algo, eu citei a semana passada, usei exemplos de coisas naturais, eu mostrei Josué, eu mostrei Elias, eu mostrei Eliseu, eu mostrei Jesus, eu mostrei eles fazendo coisas. Um deles estava mudando a economia da cidade de Samaria, o outro estava parando sol e lua, o outro estava mandando chover e parar de chover. Meu Deus do céu, que negócio é esse? E será que nós não podemos mover as circunstâncias adversas nas nossas vidas? Será que nós não podemos falar com essas coisas? Deixa eu apresentar algumas circunstâncias adversas que muitas vezes nos ronda. Algumas dessas circunstâncias, às vezes, é perseguição. Uma perseguição é uma circunstância, irmão. E você pode dar ordem no mundo espiritual. Doença e dores são circunstâncias, irmãos. Falta de dinheiro é uma circunstância, irmão. Fale com o seu dinheiro, fale com a prosperidade, fale com a sua conta, fale com a sua bolsa, fale com a sua carteira, fale, irmãos. Você vai dizer para eles: seja fecundo, multiplique-se, sede fecundo, multiplique-se. Fale com a sua prosperidade. Diga: a falta acabou para você. Falta de emprego é uma circunstância. Falta de um cônjuge é uma circunstância. Negócios que não andam é uma circunstância. Um filho ou uma filha que dá trabalho e não se converte é uma circunstância. Do mesmo modo, um cônjuge que não se converte também é uma circunstância. E você mesmo poderia lembrar de outras. Talvez eu não citei a sua circunstância hoje. Mas você sabe que tem ela e sabe que precisa lidar com ela. Irmãos, nós precisamos ser agressivos em nossa fé. Muitas vezes temos sido passivos. Deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida e deixamos as coisas acontecerem naturalmente. Vem a circunstância e nós passamos por elas de maneira natural, até que ela acabe. Muitas vezes ela se prolonga por anos. E nós sequer prestamos atenção nas mensagens que são pregadas. E às vezes nós nem queremos aceitar a mensagem. Por quê? Porque isso parece demais para nós. É demais para a nossa mentalidade natural. Mas nós, porém, temos a mente de Cristo. E qual é a mente de Cristo? Os discípulos estavam olhando de maneira natural. Jesus estava dizendo para eles: vocês não têm fé? E eles estão olhando: que homem é esse? Duas linguagens diferentes, uma natural, uma espiritual. E eu estou aqui com uma linguagem espiritual que pode soar, parecer estranho para alguns, mas é a linguagem do céu. Fale com a sua montanha, fale com o seu monte, diga para o seu monte deixar a sua vida, diga como vai ser. Deixa eu ler algo para vocês. Em Romanos capítulo 8, deixa eu ver se é o versículo 21. Romanos capítulo 8, eu me lembrei desse versículo. Não, desculpa, Romanos 5:21. Não, 17, 5:17, já achei, 5:17. Romanos 5:17 diz: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte,
Esse pela ofensa de um é a ofensa de Adão, ele era um. Se pela ofensa de Adão eu poderia ler, e por meio de Adão reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom. Vocês percebem que justiça é um dom? Você é justo porque você recebeu o dom da justiça, amém? Vocês aceitam isso? É o que está escrito. Nós somos justos porque nós recebemos o dom da justiça. Justiça é um dom, mas deixa eu ler que eu quero chegar em algum lugar ali. Se por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, por meio de... O que significa isso aí? Se você ler, só ler, você não vai saber o que significa. Reinar em vida, o que significa? Um rei, ele senta no seu trono e ele dá ordens. E a ordem tem que ser cumprida, doa a quem doer. Jesus, mais uma vez, porque isso já começou lá em Gênesis, irmãos. Em Gênesis já era assim, para você dominar sobre a terra, para você reinar na terra, para você sujeitar a terra, já era o seu lugar. O diabo roubou, perverteu, mas Jesus trouxe de volta o dom da justiça e a abundância da graça e nos deu reinar novamente como rei na vida. Agora, como um rei reina? Você dá ordens e as ordens têm que ser cumpridas. Agora, não é sobre dar ordem em pessoas, irmãos. Não é sobre falar com pessoas, irmãos. Porque eu não posso reinar sobre ele e ele reinar sobre mim. No que diz respeito a espiritual. Então não é sobre reinar e dominar sobre pessoas, pastor. Não é reinar sobre pessoas. Se não é reinar sobre pessoas, mas ele está me convidando a reinar, é reinar sobre o quê? É reinar sobre as suas circunstâncias. É reinar sobre as circunstâncias adversas que vêm contra você. Se você parar e pensar um pouco nas histórias de Jesus, você vai perceber que a falta não dominava ele. Você vai perceber, ele dava ordem e vai pescar. E lance as suas redes daquele lado ali. Ele certa vez perguntou, como nós vamos alimentar toda essa multidão? Jesus perguntou, como nós vamos alimentar toda essa multidão? Eles falaram, mestre, não podemos comprar nada. Ele falou, veja o que tem aí. E eles trouxeram 5 pães e 2 peixes. E o que ele fez? Senta eles em grupos. Divide eles em grupos. E nós vamos ver o que vai acontecer. A circunstância não dominava Jesus. Jesus dominava a circunstância. Por quê? Sabe quando ele... Deixa eu dizer, ali eu li para vocês que ele disse para a gente dominar sobre os peixes do mar. As aves dos céus. Você lê na Bíblia que corvos trouxeram alimento para um homem, sim ou não? Você lê na Bíblia que um peixe trouxe uma moeda para um homem, sim ou não? Por que será? Por que será? Você lê na Bíblia que um homem chamado Jesus fala com a árvore e deixa eu dizer algo para você. Eu ouvi Scott Webb dizer que no original, na verdade na King James mais antiga, a King James é uma Bíblia nos Estados Unidos, aqui nós temos a atualizada e ela não está desse jeito, mas a King James, em Marcos capítulo 11, versículo 12, que diz, no dia seguinte, quando saíram de Betânia teve fome, a Bíblia diz que Jesus, o próximo versículo diz assim, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha esse versículo. Então lhe disse Jesus. Lá na King James, sabe o que diz? Então lhe respondeu Jesus. Respondeu? Por que respondeu? Parece que era só Jesus que estava falando com a árvore. Na verdade, a árvore falou antes com ele e ele respondeu à árvore. O que ela disse para ele? Ela disse, eu não tenho fruto para você. Então ele respondeu para ela, nunca mais como alguém fruto de ti. Eu não tenho fruto para você hoje. E ele disse, então nunca jamais como alguém fruto de ti. No original está escrito que Jesus respondeu à figueira. Ele respondeu porque ela falou com ele. Ela não falou em voz audível. As circunstâncias falam com você, irmão.
As coisas falam com vocês, irmãos, mas você precisa responder às coisas. Você está ouvindo as coisas falar, olha, as contas estão penduradas lá e dizendo para você assim, lá, você não vai me pagar, e você não responde às contas. Você não vai ter dinheiro para o pão hoje, você precisa dizer, nós vamos ter sim, porque Ele é o meu supridor. Em Filipenses 4,19 diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá cada uma de nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Como assim não vai ter? Como assim não vai produzir? A palavra diz no Salmo 23 que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Como assim as circunstâncias estão dizendo na nossa cara que nós vamos ter falta? Como assim as circunstâncias estão dizendo na nossa cara que nós vamos ficar doentes, estamos doentes e não está cura? Precisamos responder, irmãos, às circunstâncias que estão gritando na nossa cara, rindo de nós e dizendo, hoje não vai ter. Você vai dizer, eu vou ter, porque Ele é o meu supridor. Mas sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós nos baseamos naquilo que nós podemos ver. Eu não tenho dinheiro, então as circunstâncias estão certas. Se eu não tenho dinheiro, as circunstâncias estão certas. Então elas gritam para você porque você não vê o dinheiro. Mas o Senhor prometeu ser o seu supridor. Você, olha, ouça, irmãos, eu fiquei pensando e meditando sobre isso hoje. Nós aceitamos as circunstâncias de maneira passiva. Elas gritam para nós o que elas querem gritar. Elas falam sobre falta. Elas falam sobre, você vai perder o seu emprego, hein? E nós sequer respondemos às circunstâncias. Quando as circunstâncias gritam para você que você vai perder o seu emprego, você diz, eu estou guardado por Ele. E bem nenhum me faltará. As portas estão abertas para mim, porque Ele já abriu as portas para mim. Mas as circunstâncias, elas gritam para nós, dizendo, esse mês vai faltar. Você precisa responder, esse mês vai sobrar. As circunstâncias começam a gritar para você, sabe o quê? Você está ficando resfriado, você diz, eu estou ficando curado. Percebe essa dor do lado aí? Percebe essa dor do lado? Então, você está com pedra no rim, você diz, eu estou com corpo saudável. Está vendo essas dores nas costas aí? Está vendo essa outra dor aí? Está vendo sua mãe? Lembra da sua mãe? Lembra do seu pai? Morreu desse jeito, então vai acontecer com você. Então nós ouvimos as circunstâncias e nós não respondemos a ela. Precisamos dizer, alto lá, não vai acontecer comigo. Paralisado agora o seu poder, diabo. Precisamos responder às circunstâncias, irmãos. E responder, abrir a boca e falar com elas. Se alguém te achar doido, mostra a Bíblia para elas. Mostra Jesus, Ele era o maior doido desse grupo. Precisamos falar, abrir a nossa boca. Por quê? Porque, pastor, porque se alguém disser, tem alguém aqui, irmãos? Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que? O que? Diz. Jesus está dizendo que se você puder crer no que você diz, tudo o que você disser acontecerá. Você vê o seu filho quase se perdendo e você aceita a circunstância? Diz, não, Satanás, quem manda aqui não é você. Quem manda aqui sou eu vou dizer o que vai acontecer, eu vou dizer qual é o fim dos meus filhos, eu vou dizer qual é o fim do meu marido, da minha mulher, eu vou dizer o que vai acontecer e como vai ser, porque eu estou reinando como rei nessa vida. E se um rei levanta o cetro, é autoridade. E eu ia te falar isso.
Eu ia te falar isso. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, elas não mudam automaticamente. E muitas vezes nós estamos orando e pensando: Deus, o Senhor não se importa comigo? Deus, Jesus, o Senhor não se importa comigo? É igual aqueles homens no barco. Jesus, o Senhor não se importa comigo? Agora eu quero que você ouça Deus dizendo para você assim: você não tem fé para parar isso? Enquanto eles estão gritando para Jesus: o Senhor não vê que nós vamos todos morrer? E Jesus responde o quê? Eu estou vendo, infelizmente a gente não sabe muito o que fazer. Não, ele diz: vocês não têm fé? Precisamos olhar para a palavra de Deus e ver lá como a resposta que nós precisamos. Ela é a resposta. Se você está passando por um turbilhão na sua vida, está clamando a Deus: Senhor, me ajuda. Ele está olhando e dizendo: ei, eu te dei autoridade. Existem coisas que você ora, você fala com Deus, você pede para Ele, mas aquilo que Ele estabeleceu já está estabelecido. Ele não precisa responder novamente. Ele não precisa responder sobre algo que Ele já respondeu. Ele não precisa fazer de novo o que Ele já fez. E as circunstâncias, mover as circunstâncias, está sob a sua autoridade. Eu estou falando sobre mover as circunstâncias, sabe? É você olhar para ela e começar a dizer assim: você vai sair da minha frente. E ela vai gritar para você: eu não vou sair. E você vai responder: você vai sair sim. Ela vai olhar para você e fazer lá, lá, lá. E você vai dizer lá, lá, lá. Você vai ser paga. Adiantado. 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 Quantos gostam de pagar as contas adiantado? Deixa eu dizer algo para vocês. Há uns 2 anos atrás, a igreja aqui, nós estávamos sem condições de pagar o aluguel. Faltava quase tudo. E era na terça-feira, o último dia que eu tinha que pagar. Terça-feira. E não tinha o dinheiro para pagar. Faltava 4 mil reais. E eu estava lá buscando ao Senhor sobre aquilo. E Deus me disse: só se prepara para a mensagem, deixa que eu cuido do resto, porque eu posso levantar 4 pessoas, cada um com R$1.000 e pronto, está pago. Então não se preocupe sobre isso. Eu estava até aquele momento preocupado sobre como ia pagar na terça-feira o aluguel dessa igreja. Até aquele momento, quando ele disse para mim: por que você está preocupado? Continua preparando a sua mensagem, que eu cuido de levantar pessoas, e eu posso levantar 4 pessoas, cada uma com R$1.000 para pagar o aluguel. Deixa eu te contar uma coisa. Eu vim para a igreja preparado para pregar mais do que nunca. Eu preguei uma mensagem, contei para a igreja: olha, nós temos que pagar o aluguel na terça-feira. E nós levantamos naquele dia. No mês inteiro não aconteceu, no mês inteiro, naquele dia nós levantamos R$11.000. Agora, o curioso é que Deus levantou apenas 4 pessoas, cada uma com R$1.000 no grupo. Por que será? Porque ele estava cumprindo o que ele disse para mim e ele queria dizer para mim no final. Eu não te falei? Então assim, dos 11.000, 4 pessoas deu cada uma R$1.000. Os outros deram 500, 200, 100, enfim, juntamos tudo aquilo ali. Mas o curioso é esses 4.000. E eu fiquei pensando: o Senhor é Deus mesmo. Não foi 3, não foi 5. Foi como ele me falou, 4. Agora, eu entrei nisso, não era para contar isso não era sobre isso que eu queria contar. É que desde então, eu tenho pago os aluguéis daqui adiantado. E sabe por que eu pago adiantado? Porque eu quero rir na cara daquela dívida que um dia me assustou. Ela não assusta nunca mais, porque ela vai sempre ser paga adiantado.
Adiantado, irmão, adiantado. É isso que é para você, que tem para você. Deus tem para você pagar adiantado. Pagar adiantado, não mais atrasado. Pagar adiantado. Como? Fala com as suas contas. Fala com a sua conta bancária ou as suas contas. Fala com a sua carteira, com a sua bolsa, com o seu bolso. Fala. Seja fecundo. Seja frutífero. Pega a sua bolsa, a sua carteira e diga: seja frutífera agora. Pega. Eu estou mandando você pegar. Sabe, a gente precisa levar a sério esse negócio. Nós precisamos levar a sério. Ai, pastor, é meio esquisito falar com a carteira. É esquisito falar com a árvore. Seja fecundo, multiplique-se. Ou você tem cartão, ou você tem um aplicativo. Abre ele aí, você vai falar com ele. Abra ele aí. Ouça, irmãos, o que eu estou fazendo aqui é para você falar no seu dia a dia, quando a tempestade vem. Eu disse que eu ia tentar ser prático, simples e prático. Nós precisamos, irmãos, Jesus falava com as coisas. Nós precisamos ser simples e práticos. Uma mensagem difícil não dá para praticar, mas uma mensagem como essa, é você olhar para a sua conta, ela está no vermelho e você vai dizer para ela: diga para ela, seja fecunda, multiplique-se. É tudo doido vocês. Mas fala de novo, eu já disse. Multiplique-se, seja fecunda, encha-se. Eu já disse para você, se alguém te chamar de doido quando vê você fazer isso, mostre Jesus para elas. Quando elas falam: você é doido? Vem aqui, deixa eu te mostrar o mestre. O que o mestre faz? Deixa eu te mostrar que ele fala com tempestade. Deixa eu te mostrar que ele fala com vento. Ele fala com mar. Ele fala com árvore. Deixa eu te mostrar que ele é mais doido do que eu e eu aprendi com ele. Eu estou seguindo os passos dele. Deixa eu te mostrar que ele fala. E se ele fala, eu vou falar também. Se você olhar para a sua conta e não estiver dando fruto, você diga para ela: você vai multiplicar, porque é uma ordem. É uma ordem. Irmãos, nós temos nos contentado com a falta, nos contentado com a dívida. Ai, a dívida. Que dívida? Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Olha, ouça. Deus está querendo tirar você da posição que você está hoje para uma posição melhor, mas você precisa cooperar com Ele. Fale com a sua carteira de clientes. Fale. Eu contei a semana passada, eu vou contar de novo. Irmãos, eu ganhava R$927. E quando eu comecei a aprender essa palavra, eu ficava sentado ali quando eu tinha tempo, no horário do almoço, em alguns momentos que eu podia, eu ficava falando assim: eu sou um homem abençoado. Pessoas vão me entregar dinheiro, eles vão me entregar dinheiro. Alguém está querendo dar dinheiro para mim, eles vão me entregar dinheiro. E eu ficava falando ali. Quando eu recebi aqueles R$10.000 em cheque, aquele jogador de futebol veio da Europa e ele entregou um cheque. Ele entregou alguns cheques e eu recebi um de R$10.000. E sabe, Deus estava falando comigo esses dias. Ele me disse: você sabe que foi a única vez, né, que você recebeu um cheque de 10 mil? Eu falei: é. Ele disse: é porque foi a única vez que você se manteve falando. Ele estava dizendo para mim: você parou por quê? Eu não só parei de fazer, como parei de ensinar. Porque quando você para de fazer, você para de ensinar. Mas Deus disse: é hora de você voltar a fazer e voltar a ensinar. E voltar a mostrar para as pessoas para fazer isso acontecer. Se você vende algo, você precisa dizer: eu vou te vender, eu vou vender. As minhas vendas estão multiplicando. Se você precisa de cliente, você vai dizer. Se você precisa de aumento, você vai dizer. Se você precisa de promoção, você vai dizer. Ei, não é sobre pessoas, é sobre você falar com as tuas circunstâncias. Eu já saí daquele lugar. O que acontece às vezes com a gente é que quando a gente começa a crescer, a gente deixa algumas coisas básicas. E coisa básica é: fale com as suas circunstâncias pela fé. É básico.
Fale com as suas circunstâncias. Não importa quem vai te achar doido, nem mesmo se a sua cabeça está dizendo para você, você é doido, continue assim mesmo. Continue, a sua cabeça dizendo doido, doido, doido. Você fala, eu vou falar com você também, ela vai aquietar. Eu vou falar com você. Cresça e apareça. Precisamos entrar nisso para sair do nível que estamos. Você sai do nível que você está quando você entende essa mensagem e pega ela para você praticar. Scott Webb diz, sabe, eu estava ouvindo essas mensagens e em algum momento eu percebi que o espírito da fé caiu dentro de mim. O espírito da fé, ele vem sobre você. É você ouvir algo assim, você compreende isso e você fala, pronto, é meu, peguei, ninguém tira isso de mim mais. Ninguém tira isso de mim mais. Amém? Vocês estão recebendo algo aqui? Aleluia. Glória a Deus. Fica de pé agora. Fica de pé. Eu já estou encerrando. Aleluia. Olha, irmãos, precisamos praticar a palavra. Se tem alguém que precisa ser salvo, você vai dizer. Se tem alguém que precisa de cura e está padecendo, você vai chamar isso. Se é o seu corpo, você vai dizer. Se tem alguma área da sua vida que não está produzindo, não está frutificando, você vai dizer. Você vai mandar produzir. Você vai mandar produzir. Seja fecundo. Seja fecundo. Multiplique-se. Multiplique-se. Quantos gostam de vestir roupas boas? E quantos querem chegar num ponto onde as roupas boas que você veste, você mesmo compra elas? Para isso você sabe que precisa de dinheiro. Isaías 1,19 diz, Isaías 1,19 diz, e se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Agora deixa eu dizer algo, o melhor dessa terra custa caro, ok? O melhor dessa terra custa caro, ok? Para você comer o melhor, você tem que ter condições. Então, se você quer comer o melhor dessa terra, você pode comer. Mas você vai precisar trabalhar na palavra. Trabalhar com a sua boca. Falar. Você vai precisar falar. Falar. Eu quero dar uma oportunidade para você fazer isso. Você vai falar com as circunstâncias. Você vai falar com as coisas e vai mover elas. Ouça, as coisas e circunstâncias, elas são movidas pela fé, ok? Elas se movem pela fé. Se movem pela fé. Como? Você fala com elas. No dia seguinte eles passaram lá pelo caminho e eles observaram, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. Jesus disse, tenham fé em Deus. Em outras palavras, isso para mim é normal, você precisa fazer a mesma coisa.